Algo estranho acontecia, e ninguém sabia o motivo. Nesta história surpreendente, os sintomas não têm explicação, os exames não mostram nada. Até que uma descoberta inesperada muda tudo. Assista até o final e veja qual era a doença invisível que ninguém conseguia diagnosticar. Helena nasceu em uma manhã de céu azul, quase cristalino, no interior de Minas Gerais, em uma cidade pequena chamada Serra Clara, com suas ruas de pedras antigas e moradores que conheciam uns aos outros desde sempre. Era uma cidade calma, quase parada no tempo, onde as crianças ainda corriam de pés descalços e as vozes ecoavam entre morros e vales. A menina cresceu rodeada por afeto. Seu pai, Rogério, era marceneiro, conhecido por transformar troncos brutos em móveis que pareciam contar histórias. Sua mãe, Marina, professora da escola municipal, sempre dizia que Helena havia herdado a imaginação do pai e a sensibilidade da mãe. Na infância, Helena era a primeira a acordar. Todas as manhãs, antes mesmo de o sol iluminar completamente o quintal, ela já estava descalça na grama, observando o orvalho. "Mãe, olha! Parece que a grama está chorando luz", dizia encantada. E Marina sorria, sempre surpresa com a poesia espontânea da filha. Mas aos 7 anos, algo começou a mudar. No início, eram apenas detalhes. Pequenos sinais que pareciam inofensivos, um cansaço sem motivo, uma palidez que os médicos atribuíam ao rápido crescimento. Depois vieram as dores no corpo, que apareciam e desapareciam como sombras inquietas. "Vai passar", diziam, mas não passou. E aos poucos, os dias ensolarados de Helena começaram a ser cobertos por uma névoa de mistério. A primeira crise aconteceu numa segunda-feira, perto do meio-dia. Helena estava na escola, durante a aula de ciências, quando sentiu uma tontura repentina. A professora notou quando a menina deixou o lápis cair e levou a mão à cabeça. "Helena, você está bem?" A criança tentou responder, mas as palavras se embaralharam. A sala pareceu girar, e antes que alguém pudesse segurá-la, Helena desmaiou. Foi levada ao pronto atendimento da cidade, onde o médico plantonista, Dr. Afonso, fez os exames básicos: pressão, glicemia, temperatura, ausculta, tudo normal. "Pode ter sido apenas um episódio de hipoglicemia ou estresse", disse. Mas Marina sentiu um calafrio que nenhum diagnóstico tranquilo conseguia dissipar. Nos dias seguintes, novos episódios surgiram. Desmaios, sonolência excessiva e uma febre baixa que ia e vinha, como se o corpo estivesse lutando contra algo invisível. Os médicos tentaram de tudo: hemograma completo, exames de imagem, testes virais e bacterianos. Nada. Tudo normal, normal demais. Cada resultado limpo parecia apenas aprofundar o mistério. O avô de Helena, seu Eusébio, homem simples, mas atento às peculiaridades da neta, comentou: "Essa menina está com algo que não aparece nos papéis, Marina." E Marina sentiu aquilo como uma verdade incômoda. As semanas se tornaram meses, e Helena começou a mudar. Perdeu peso. Às vezes acordava com manchas escuras na pele que desapareciam antes do fim do dia, como se jamais tivessem existido. Passou a sentir dores nos ossos, principalmente nas pernas, e tinha sonhos estranhos. Sonhos tão vivos que acordava chorando. "Mãe, tem algo errado dentro de mim", dizia, com a voz embargada. Marina, impotente, tentava transmitir força. "Nós vamos descobrir, meu amor. Prometo que vamos." Rogério, por outro lado, tentava manter o equilíbrio emocional da casa. Mas à noite, quando todos dormiam, ele ia silenciosamente à oficina e ficava sentado, no escuro, sem saber o que fazer para proteger a filha. Quando Helena completou 8 anos, a situação piorou. As dores se intensificaram. Ela começou a ter dificuldade para caminhar e sua energia desapareceu quase completamente. Foi então que a família tomou a decisão mais difícil: ir para Belo Horizonte, na esperança de que um hospital maior trouxesse respostas. Marina pediu licença do trabalho, Rogério fechou a oficina por tempo indeterminado, e assim começou a jornada. O hospital era grande, frio e cheio de corredores intermináveis. Para Helena, que vinha de uma cidade calma, era como entrar em um mundo novo, um mundo assustador,
onde pessoas de branco falavam baixo e máquinas apitavam sem parar. O primeiro médico que assumiu o caso foi o Dr. Samuel Costa, um pediatra experiente, conhecido por sua paciência e métodos minuciosos. Ele ouviu atentamente cada relato, examinou cada detalhe e solicitou uma bateria completa de exames. E mais uma vez, nada. Os resultados pareciam sempre limpos, como se Helena fosse uma criança perfeitamente saudável. Mas ela não era. Dr. Samuel chamou os pais para uma conversa. Eu preciso ser honesto com vocês. Há algo acontecendo com Helena que não está aparecendo nos exames comuns. Pode ser uma doença autoimune rara, uma síndrome genética desconhecida ou até algo metabólico que ainda não identificamos. Marina sentiu o chão sumir. E o que fazemos? Continuamos investigando, respondeu ele. Não vou desistir. Helena começou a viver praticamente no hospital. Aprendeu o nome das enfermeiras, desenhava nos intervalos entre exames e, mesmo fraca, tentava sorrir para os pais. Mas havia algo estranho. Sempre que passava perto da ala de ressonância magnética, Helena sentia uma dor profunda, como se algo dentro dela vibrasse de forma errada. Mamãe, aqui dói, dizia, pressionando o peito, mas ninguém sabia explicar por quê. Entre todos os profissionais do hospital, havia uma pessoa com quem Helena criou um vínculo especial. Juliana, uma enfermeira jovem com olhos gentis e um jeito carinhoso de lidar com as crianças. Juliana percebia detalhes que outros ignoravam. Observava as mudanças de humor, o padrão das crises e, principalmente, os horários em que elas aconteciam. Sempre no final da tarde, anotou certa vez. Isso é inusitado. Foi ela quem percebeu que as manchas na pele de Helena não eram aleatórias. Apareciam quando a menina ficava exposta a luzes fluorescentes por muito tempo. Juliana levou suas anotações ao Dr. Samuel. Isso parece reação fotossensível, afirmou. Mas já testamos isso, o médico respondeu. Testaram sim, mas não desse jeito. Acho que não é a luz do sol que afeta a Helena. É outro tipo de luz, insistiu. Samuel franziu o senho. Explique, Juliana respirou fundo. A luz artificial tem frequências específicas. E a da sala da ressonância? Bem, talvez não seja coincidência que ela sinta dor ali. Um silêncio incômodo se instalou. Pode ser uma doença mitocondrial distinta, sensível a certos estímulos, disse o médico pensativo. Ou um distúrbio raro de fotoconversação celular. Ele nunca tinha dito algo que soasse tão desconhecido, e pela primeira vez parecia que estavam se aproximando de uma pista. Para testar a hipótese da enfermeira, Dr. Samuel realizou um experimento simples, mas revelador. Colocou Helena em 3 salas diferentes, cada uma com iluminação distinta. Na primeira, luz natural do sol. Helena permaneceu normal. Na segunda, luz branca comum, apenas leve desconforto. Na terceira, luz fluorescente hospitalar. Helena sentiu dores intensas, tontura e quase desmaiou. É isso, exclamou Juliana. Mas a pergunta permanecia. Por quê? O médico chamou especialistas de outras áreas. Neurologistas, imunologistas, geneticistas, todos intrigados. Foi solicitado um exame profundo de funcionamento mitocondrial, mas novamente nada conclusivo. Isso é frustrante, admitiu Samuel. Todas as respostas indicam que há algo errado, mas nenhum exame mostra o que é. Juliana, porém, continuou investigando por conta própria. Não por obrigação, mas porque havia criado um carinho genuíno pela menina. Até que um dia, enquanto lia artigos científicos tarde da noite, encontrou algo. Um artigo pouco conhecido sobre um distúrbio celular recentemente identificado em um congresso internacional. Chamava-se CID, Condição de Instabilidade Dielétrica Celular. Um nome estranho, técnico, quase assustador. E os sintomas coincidiam com os de Helena. Juliana correu para mostrar ao Dr. Samuel. Isso pode ser a resposta, disse ela, com os olhos brilhando. Samuel leu cada linha, cada descrição, cada detalhe. Era uma condição raríssima, com apenas 3 casos documentados no mundo.
uma doença genética que afetava a capacidade das células de lidar com certos tipos de ondas eletromagnéticas, inclusive luz fluorescente. Isso explica por que ela piora perto das máquinas, disse Juliana. Explica as dores, as manchas, os desmaios, explicaria tudo, completou Samuel. Mas ainda faltava a confirmação definitiva. Havia um teste específico, mas extremamente complexo, realizado apenas em um laboratório de pesquisa em São Paulo. Era caro, demorado e arriscado. Vamos fazer, disse Marina, sem hesitar. Minha filha precisa disso. E assim foi decidido. A viagem para São Paulo foi tensa. Helena estava mais fraca do que nunca. Cada movimento, cada claridade, cada ruído parecia afetá-la. Quando chegaram ao laboratório, foram recebidos pelo Dr. Ernesto Valverde, especialista em biologia celular e um dos poucos estudiosos da CID. Ele examinou Helena com curiosidade profissional e compaixão humana. Ela tem todos os sinais, mas só o teste dirá com certeza, afirmou. O exame era complexo, envolvendo exposição controlada a microfrequências e análise do comportamento eletroquímico celular. Helena ficou deitada em uma cápsula transparente, enquanto sensores avaliavam suas reações. Marina segurava a mão da filha, sem desviar o olhar nem por um instante. O exame durou quase 2 horas. Quando terminou, Dr. Ernesto saiu da sala com o rosto sério. Temos a resposta, disse. E naquele momento, antes mesmo de ouvi-la, Marina soube que a vida deles nunca mais seria a mesma. Helena tem CID, condição de instabilidade dielétrica celular, um distúrbio genético extremamente raro, disse Dr. Ernesto. O silêncio tomou a sala. Isso significa... O que exatamente? Perguntou Rogério, confuso. Significa que as células dela não toleram certas frequências eletromagnéticas. Luz fluorescente, certos aparelhos hospitalares, Wi-Fi muito forte, ondas específicas de rádio. Tudo isso causa microchoques internos. O corpo interpreta como agressão e responde com dor, febre, manchas e desmaios. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Existe tratamento? O médico respirou lentamente antes de responder. Ainda não existe uma cura definitiva, mas há um protocolo experimental. Ele reduz drasticamente os sintomas e pode estabilizar o funcionamento dielétrico das células, mas exige tempo, paciência e adaptação do ambiente onde Helena viverá. Marina segurou a mão da filha e respondeu imediatamente. Vamos fazer o tratamento. Há riscos, alertou o médico. E será um processo lento. Não importa, disse Rogério. Nossa filha vai tentar, vamos lutar. Helena, fraca, mas consciente, murmurou. Eu quero voltar a brincar no quintal, quero voltar a ser eu. E aquilo foi suficiente. O tratamento experimental era um conjunto de 3 frentes. Mero-regulação ambiente eletromagnética. A casa precisaria ser adaptada com materiais neutralizadores de ondas, iluminação especial e aparelhos com emissão controlada. Era caro, complicadíssimo e exigia mudanças drásticas. Regudas. Suplementação mitocondrial. Específica. Um conjunto de compostos celulares raros que ajudavam as células a tolerarem variações dielétricas, ainda em fase de estudos. 13. Sessões de harmonização bioelétrica. Procedimentos parecidos com fisioterapia, mas focados na estabilização elétrica natural do corpo. O início foi difícil. Helena tinha noites terríveis de dor. Às vezes o corpo reagia mal aos compostos. Outras vezes, os ambientes causavam pequenas crises inesperadas. Juliana, que havia acompanhado a menina desde o início, passou a visitá-la sempre que podia. E ela dizia algo que Helena jamais esqueceu. Você não é a doença. Você é maior que ela. E a menina acreditou. Após 3 meses, algo mudou. As dores diminuíram. As manchas desapareceram quase completamente. Helena voltou a sorrir com mais frequência e, aos poucos, recuperou a força nas pernas. As manhãs ensolaradas voltaram a ser especiais. Ela finalmente conseguiu brincar no quintal novamente. Com cuidados, claro, mas com uma alegria quase esquecida.
Marina chorava sempre que via a filha correr, mesmo que lentamente, mesmo que por poucos minutos. Rogério reabriu a oficina e fez para Helena um presente especial. Um pequeno sol de madeira com pétalas douradas. Para lembrar que você é luz, disse ele, e Helena abraçou o pai, emocionada. Nos meses seguintes, a condição de Helena se estabilizou. Ela nunca mais poderia frequentar ambientes com luz fluorescente comum, nem ficar perto de certos aparelhos eletrônicos. Mas a família aprendeu a adaptar tudo: escola, casa, rotina. E Helena, bem, ela aprendeu a viver sendo diferente. Não é fácil, dizia, mas também não é impossível. Aos 10 anos, ela escreveu uma pequena redação na escola. Não quero ser lembrada como a menina que tinha uma doença misteriosa. Quero ser lembrada como a menina que continuou mesmo quando era difícil. A redação viralizou na cidade. E Helena se tornou inspiração. A doença tinha nome. A doença tinha explicação. CID, condição de instabilidade dielétrica celular. Um distúrbio genético raro que fazia o corpo reagir a frequências eletromagnéticas como se fossem agressões invisíveis. Ela não era contagiosa, não era mortal com cuidados, mas era incapacitante sem tratamento. Era invisível aos exames comuns. E por isso ninguém a descobria. Mas Helena, ela transformou o invisível em força, transformou dor em coragem. E descobriu que, mesmo quando o mundo não entende o que acontece dentro de alguém, isso não significa que a batalha seja menos real. Ou menos importante. Anos depois, quando já era adolescente, Helena visitou novamente o laboratório de São Paulo. Desta vez não como paciente, mas como colaboradora voluntária. Ela queria ajudar outras crianças que, como ela, lutavam contra doenças raras. Dr. Ernesto sorriu ao vê-la. Sabe, Helena, sua coragem nos ensinou mais que qualquer artigo científico. E ela respondeu: Não é coragem, doutor. É só a vontade de viver o que ainda não vivi. Marina e Rogério, observando a filha, sabiam que a jornada havia sido longa e cheia de dor. Mas também sabiam que valeu cada segundo. Porque Helena não era apenas uma sobrevivente. Ela era uma história inteira. Uma história que começou com um mistério e terminou com uma descoberta e com esperança. Obrigado por assistir. Curta e compartilha. Sua atenção e seu tempo fazem toda a diferença. Espero que esta história tenha deixado algo especial com você. Até a próxima.